Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã eu quero trazer uma mensagem objetiva e bem expressiva, mas eu quero deixar como introdução da nossa mensagem que o capítulo 10 de Coríntios, o versículo 13, vai nos afirmar, para a gente ter um maior entendimento, que a gente às vezes reclama de tudo, não se conforma com o que está acontecendo. Eu sei que o profeta Isaías diz que o nosso pensamento não são pensamento de Deus, o nosso caminho não são caminho de Deus, mas aqueles que confiam nele, ele nunca deixou desamparado, desabrigado, porque ele é o nosso socorro, a nossa fortaleza, é o nosso refúgio, esse socorro presente quando nós clamamos. Então ele diz aqui: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Com a tentação também virá o escape para que possa suportar. Como é isso? Conforme eu falei, antes de eu adentrar dentro de nossa mensagem, nós temos que entender o que está aqui no capítulo 6 de Efésios, que Paulo, ele esclarece para nós, o versículo 10 em diante, um texto bem conhecido, mas diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na sua força, no seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra a principado e potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então toda a esfera de luta nossa começa no patamar espiritual, trazendo o espiritual para o físico. Então diz: porquanto tomai a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, havendo feito isso, fica firme. E estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e a vestidura, e vestindo e se fortalecendo com a couraça da justiça. Então nós vemos aí que a gente tem que entender, em primeiro lugar, que não estamos no campo material. Tudo que procede na nossa vida primeiro ocorre na vida espiritual. Você viu na vida de Jó que de onde vieste, Satanás? De rodear a terra, de passear por ela. E ali ele já estava observando. Mas o que tem a ver com a mensagem que o Senhor vai trazer? Sim, eu quero hoje falar não só de persistência e resistência nos nossos objetivos. Eu sei que uma qualititude deformativa, que eu estou sempre falando disso, que é nossa, é que somos arrogantes, egoístas, interesseiros e desobedientes, ingratos às vezes, ansiosos. Mas qual é o exemplo da vida em finalidade de buscar o que é pessoal? Você vai entender o que era importante para essa pessoa manter a resistência na oração. Ainda conforme eu falei, que enfrentamos barreira como arrogância demonstrada, que nós vamos estar lendo aqui no capítulo 18 de Lucas, tem a epígrafe, a parábola do juiz iníquo. Então nós vemos a arrogância demonstrada desse juiz. Ele não temia a Deus, não respeitava a homem, quanto mais aquela viúva. Mas o que ela queria era justiça sobre a sua causa, que não é descrita aqui no texto. Mas nós sabemos que temos que ser pacientes, confiantes em Deus, porque quando Ele opera, até o diabo obedece. E agindo Deus, quem impedirá, né? Então todo ser está a serviço do nosso Rei. Então diz aqui a palavra de Deus: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre.
e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Olha bem a prepotência da arrogância. Havia também nela, na mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. Então não é expressivamente dito aqui o que é a pendenga da emergência, da necessidade que ela tinha e queria que fosse feita. Mas diz que por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, não respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me importune muito. Aí aqui vem a ressalva do que eu falei da persistência e resistência dos nossos objetivos. Ainda mais quando é para exaltar o nome de Deus. A Bíblia diz que tudo que pedires o Pai em meu nome, para que o nome do Pai seja glorificado, Ele nos faria. Então diz aqui: e disse o Senhor: ouvi o que diz o iníquo juiz. Mas olha bem, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Ou seja, longânimo, que eu falei da nossa ansiedade, a nossa precipitação. E Ele diz: digo-vos que depressa não lhe fará justiça. Quanto, porém, vier o Filho do Homem, porventura haverá a fé na terra? Haverá fé na terra? Fé não se discute. A fé, a gente sabe que é uma coisa, do ponto de vista humanamente falando, ela foge da compreensão humana, que é firme fundamento da coisa ou das coisas que não vemos, mas com certeza aguardamos acontecer. É o que estava acontecendo com essa senhora viúva, que a Bíblia não descreve qual era a causa que ela queria que fizesse a justiça. Eu poderia aqui trazer como reflexiologia alguns pontos que a nossa vida diverge, conforme eu falei, que não veio tentação, não veio luta, não veio provação, a qual Deus não permite e não também nos dará o escape. Mas o ponto principal é dois objetivos que eu quero demonstrar aqui. A gente focalizar o nosso alvo, persistir em oração e manter a confiabilidade no Deus em que não vemos, mas cremos que Ele atua. O vento a gente não vê, mas a gente sente. Então eu sei que muitos tentam materializar a fé, materializar Deus, mas a fé é firme fundamento de coisas que não vemos, mas são convicções, é certeza daquilo que aguardamos, o agir de Deus no seu tempo, que é o Kairos, não no cromo, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa vontade. É isso que temos que entender, que está no Salmo 100. Foi Ele que nos fez ovelha do seu pastoreio. Foi Ele que nos escolheu. Então, eu sei que lá Isaías diz que não se viu, não se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então tem que ter essa condição de esperar, de não deixar a ansiedade antecipar o tempo do agir e o querer de Deus em nossas vidas. Então por isso que eu falei da gente ser arrogante, esses pontos, e egoísta às vezes, interesseiro, desobediente e não saber aguardar, esperar,
e ingrato, às vezes, que tem gente que recebe a bênção do Senhor e ele não agradece. E a ansiedade é um fenômeno que é imunidade contra a fé. A ansiedade é um fenômeno que é imunidade contra a razão. A ansiedade é uma emoção preocupativa que nos leva ao egoísmo, dessa arrogância dos interesses. Por isso que nos tornamos desobedientes. Mas quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele atendeu o meu clamor, é o que Jesus estava nos passando aqui. Persistir em oração. Não é por muito falar que seremos atendidos, mas é persistir no nosso foco, nos nossos objetivos. Porque hoje estamos orando por uma coisa, amanhã estamos orando por outra, e então a gente tem que ter um alvo, tem que ter um foco. Então nós vamos encontrar barreiras, mas aí é que temos que entender que nossa luta não é no campo só físico, ela começa no campo espiritual, conforme eu já li lá em Efésios, que a luta não é contra carne e sangue. Não era a atuação só daquele juiz pela arrogância e a prepotência da posição, em ele não temer a Deus, não respeitar a homem. Havia uma movimentação luciferiana por detrás da atitude dele, do pensamento dele, mas Deus, Ele é o gerenciador de todo o sistema planetário. Ele governa desde os fungos à bactéria. Ele é que dá vida à respiração, às coisas, tantos inanimadas como animada. Todo ser vivente, ele é gerenciador. E tudo que parece não ter vida, conforme você vê uma madeira que é cortada, que está ali apodrecendo, mas quando é lançado na água, ela renasce, ela renova. Então eu estou falando disso, que Deus não perdeu o controle. Então você que talvez, eu não sei, esteja passando por uma dificuldade, talvez esteja na fila aí do tal do X-Hagen, aguardando uma resposta, querendo fazer uma cirurgia. Em primeiro lugar, eu vou falar para você botar sua confiabilidade em Deus. Ou também orar, talvez, de uma maneira mais sábia, para que Deus possa usar alguém a agir e solucionar os teus problemas. Porque todo ser vivente está a serviço de Deus, querendo o homem ou não, achando que o homem diz: nós temos livre-arbítrio. Não, nós temos opção de escolha. Mas quando Deus manda, quando Deus age, não há impedimento. Quando Deus quer agir, quem pode impedir o agir de Deus? Então entenda isso nessa manhã, que você deve focar o seu alvo, não desistir, não desanimar, ainda se for um objetivo puro, simples e correto. Ele não diz qual era a causa dessa viúva, mas ela queria justiça, então ela estava sendo injustiçada. Ela estava precisando que fosse feita uma justiça não só pela mão do homem, mas ensina que a gente deve pedir a orientação da resistência nessa oração, que é a base que Deus pode trazer a solução. Ele comanda. Diz que todas as autoridades constituídas na face da terra é posta por Deus. Isso vai depender, que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Isso vai depender de quem clamamos, de quem buscamos, a quem invocamos. Mas fica aí esse despertamento para ti nessa manhã. E eu afirmo que Lefi é suede ayalela mesma. Fiel é Deus. Aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia.